Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme Pesadelo a 30.000 Pés, lançado no ano de 2019. Um jornalista ouve um podcast que conta em detalhes como o voo em que está viajando vai desaparecer. O filme começa nos apresentando a um jornalista chamado Justin Sanderson, que é conhecido por suas proezas investigativas. Ele está atualmente no aeroporto, preparando-se para sua viagem a Tel Aviv, Israel. Ao entrar no terminal, ele percebe um livro familiar em uma prateleira intitulado O Fim da Civilidade. Acontece que o livro é sua própria criação. Curioso, Justin segue em direção à estante, apenas para tropeçar sobre um companheiro de viagem chamado Joe Beaumont. Joe reconhece Justin imediatamente e diz que é um grande fã de seu trabalho. Ele então animadamente pede um autógrafo. Mostrando apreço pelo apoio de seu fã, Justin compra pessoalmente uma cópia de seu livro e assina para Joe. Mais tarde, enquanto espera no terminal do aeroporto, Justin fala com sua esposa por telefone. Ela parece estar triste com a partida dele, alegando que ficará sozinha. No entanto, Justin explica que testemunhou algo muito incomum, que o convenceu a continuar esta jornada e coletar mais informações sobre ela. Enquanto os dois continuam conversando, uma série peculiar de coincidências chama sua atenção. A data de hoje é 15 de outubro, e o número do voo é 1015. Além disso, um atraso inesperado no horário de partida significa que o avião agora decolará às 10h15 em vez de 9h30. Depois de um tempo, os passageiros, incluindo Justin, seguem para o embarque do voo. Ao entrar, ele percebe uma família tendo dificuldades com seus arranjos de assentos. Eles estão lutando para ajustar seus filhos. Surpreendentemente, Justin oferece seu próprio assento para a família, acomodando-os generosamente. Ele então se retira para o compartimento da cabine principal, onde se reúne com Joe. Assim que Justin se acomoda em seu novo assento, ele descobre um MP3 escondido atrás do assento na frente dele. Intrigado com isso, ele conecta um par de fones de ouvido e inicia a reprodução de um podcast intitulado Enigmática, apresentando um episódio intitulado O Trágico Mistério da Fuga 1015. Surpreendentemente, o narrador está falando sobre esse mesmo voo. Ele diz que na próxima hora, o voo desaparecerá do radar para nunca mais ser visto. Ouvindo isso, Justin fica intrigado e continua com o podcast. O narrador de Enigmatic então revela o nome do capitão do voo, que é Donner. Isso finalmente deixa Justin preocupado. Então ele pede a um passageiro que ouça o podcast, esperando que ele esteja errado. No entanto, o homem recusa rudemente e se muda para um assento diferente. Devido a isso, Justin se sente compelido a continuar ouvindo o podcast, incapaz de se livrar do pânico e medo crescente. No próximo capítulo, o narrador prediz que um pássaro vai colidir com a aeronave precisamente às 10h21. Para espanto e horror de Justin, um pássaro realmente atinge o avião na hora exata designada, intensificando seu estado de pânico. Em uma tentativa desesperada de recuperar a compostura, ele corre para o banheiro e tenta se acalmar, repetidamente se assegurando de que o passado é o passado. Depois disso, Justin volta para seu assento e liga para um dos comissários de bordo, buscando esclarecimentos sobre o acidente com a ave e o peculiar ruído do motor. No entanto, o comissário afirma não saber nada sobre tais incidentes. Ele até recusa o pedido de Justin para conversar com o capitão, alegando que não quer criar uma cena desnecessária. Em resposta, Justin grita de raiva, algo que ele não fez em toda a sua vida. Mas ele logo percebe seu erro e pede desculpas ao comissário de bordo, assegurando-lhe que ele vai calar a boca. Com essa compostura, Justin retoma a ouvir o podcast, no qual o narrador, de forma ameaçadora, declara que o avião desaparecerá exatamente às 11h15, com as palavras finais do piloto. Boa noite, Nova York. Ao ouvir isso, o pobre rapaz fica ainda mais agitado e inquieto. Então, Justin finalmente se levanta em busca de algumas pistas. Ele logo descobre que os passageiros neste voo podem ver os pilotos no cockpit por meio de uma série de câmeras. O podcast ainda explica que um dispositivo que interfere no sistema de comunicação do voo pode ser responsável pelas circunstâncias desconcertantes. Cheio de suspeitas, Justin se fixa em 2 homens estrangeiros, que estão ocupados em seus dispositivos.
Ele então se aproxima deles e rudemente pede que desliguem seus telefones. No entanto, em resposta, os dois homens afirmam que seus telefones estão ligados no modo avião. Isso deixa Justin chateado e ele começa a discutir com eles. O comissário de bordo intervém e instrui-o a retornar ao seu assento designado. Em seguida, Justin se aprofunda no podcast e aprende sobre um cavalheiro chamado Igor Orlov, um passageiro no mesmo voo para Tel Aviv. Acontece que ele vai testemunhar contra a máfia russa. Isso faz Justin suspeitar que o voo pode ter sido sabotado devido ao envolvimento da máfia. Mas ele também acha que há uma grande chance da presença de um marechal dos Estados Unidos disfarçado a bordo, que possuiria conhecimentos cruciais sobre a segurança da aeronave. Com essa nova informação em mente, Justin, mais uma vez, vai até uma comissária de bordo e pede para falar com o marechal do ar. No entanto, o comissário de bordo, compreensivelmente irritado com suas perguntas persistentes, pede a ele um grande favor para permanecer em seu lugar. Sem ninguém para ouvir, Justin vai até Joe e confia nele. Joe, sendo ele próprio piloto, diz que os marechal do ar geralmente possuem uma mentalidade enganosa semelhante à dos terroristas, inadvertidamente persuadindo Justin a investigar os pertences dos passageiros russos. Justin então entra sorrateiramente no compartimento de bagagem dos passageiros russos e começa a despachar suas malas enquanto eles estão dormindo. Os outros passageiros do avião percebem isso, mas Justin não para. Ao tentar abrir a cabine superior, ele acidentalmente deixa cair uma mala em um dos passageiros russos. Isso causa uma cena e os dois homens começam a discutir. Só então, Justin descobre o fato de que a máfia russa pretende executar Igor Orlov, enviando todos para um estado de pânico. Até o próprio Igor Orlov sai da sessão de primeira classe, preocupado e assustado. Para resolver a situação, o capitão Donner sai da cabine e avisa Justin para não causar mais problemas. Os outros passageiros também começam a gravá-lo, forçando Justin a retornar silenciosamente ao seu lugar. Em seguida, ele liga o podcast novamente, e o narrador revela de forma chocante que Justin é quem está diretamente ligado ao desaparecimento do voo. Além disso, ele reproduz o áudio da altercação anterior de Justin com os russos. Isso deixa nosso protagonista completamente sem palavras, mas antes que ele possa reagir, o capitão Donner o leva até o cais dos comissários de bordo e fala com ele sobre seu comportamento errático. No entanto, Justin continua discutindo e avisa o capitão para não pronunciar a frase "Boa noite, Nova York", já que será a última coisa que ouvirão antes que o voo desapareça. Isso convence o capitão de que Justin é mentalmente instável e está passando por um episódio psicótico. Um pouco depois, o marechal do ar finalmente revela sua identidade e prende Justin por ameaçar todo o voo. Justin agora está sentado ao lado do marechal dos Estados Unidos, que lhe diz que receberá assistência psicológica imediata assim que aterrissarem. No entanto, Justin ainda tenta convencê-la de que ele não está passando por nenhum tipo de colapso mental e afirma que possui evidências do que está prestes a acontecer. No entanto, não é suficiente para persuadir o marechal do ar. Ela então vai até o piloto para uma conversa. Enquanto ela está fora, Joe se aproxima de Justin e expressa sua crença. Ele também sugere que o simples fato de estar a bordo deste avião significa um reino de possibilidades. Após consideração cuidadosa, Justin propõe que Joe, sendo ele próprio piloto, assuma o controle da aeronave e aterrisse no Canadá ou em algum lugar mais seguro antes que ela desapareça. Mas para isso, Joe requer uma senha para acessar o cockpit. Justin está bastante confiante de que o código é 1015, já que tudo o que está acontecendo aqui gira em torno desse número. Com esta informação, Joe entra no cockpit, incapacita o capitão e assume com firmeza o controle das operações do avião. Isso causa pânico entre os passageiros, mas antes que eles possam reagir, Joe reduz a pressão do ar da cabine, eventualmente fazendo com que todos percam a consciência. Em uma reviravolta chocante, ele então pronuncia as palavras assustadoras. "Boa noite, Nova York." Mais tarde, vemos Justin acordando na costa de uma ilha, com uma boia flutuante ao lado dele. Torna-se evidente que o avião deles caiu na água. Justin enlouquece e olha em volta, mas nenhuma outra pessoa está à vista. Pouco depois, ele descobre o mesmo tocador de MP3 e decide ouvir novamente.
O narrador do podcast continua recontando a segunda parte do voo 1015. Conforme a narração, uma extensa busca foi realizada para o voo, mas os esforços foram em vão. Depois de vários dias, um cargueiro felizmente descobriu uma pequena faixa de terra onde todos os sobreviventes, exceto por um, conseguiram se manter vivos. O narrador menciona que Justin Sanderson foi dado como desaparecido, já que ele não pôde ser encontrado em nenhum lugar da ilha desolada. No mesmo momento, Justin olha para cima e vê toda a tripulação de voo e passageiros se aproximando dele. Compreensivelmente enfurecidos com as circunstâncias, eles responsabilizam Justin pelo avião cair e começam a agredi-lo fisicamente. Isso resulta em sua morte e o filme termina. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais conteúdo como esse. Nos vemos no próximo spoiler, se Deus quiser.